E aí, povo, como é que tá tu? Como é que tu tá? Tás bem? Este sou eu, professor Arthur Vasconcelos, e este é mais um vídeo do canal História em 10, a história de um jeito diferenciado. E o assunto de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Este evento que ocorreu de 1914 até 1918 e que teve grandes proporções históricas ali no século XX. Vamos comigo? O primeiro ponto seriam os antecedentes da Primeira Guerra. Podemos pontuar o nacionalismo, que seria exatamente um dos fatores que representam aquela tensão sobre amor à pátria, o sentimento de representatividade, ou seja, eu pertenço à nação A, eu pertenço à nação B. O segundo ponto seria exatamente o imperialismo, que foi um dos mais discutidos, que seria a divisão do mundo como se fossem fatias de pizza entre as grandes nações industrializadas da época. E por último, o belicismo, que seria exatamente a construção ou a formação de armamentos entre todos os países que estavam nesse conflito. Para esses antecedentes, o segundo tópico que nós temos seria a famosa paz armada. Até o prezado momento, nenhum dos países que compunham essa partilha dos territórios antigos da África e da Ásia poderiam trocar farpas, ou exatamente trocar insultos, ou brigar entre eles, ou até mesmo, vamos pra porrada. E aí acontece que este fator, junto e mesclado aos famosos planos de guerra, foram como se fosse um pavio de pólvora para os acontecimentos que vieram depois somente findar lá em 1914. O terceiro tópico que apresentamos para vocês, queridos alunos, queridas alunas, seriam exatamente a famosa política de alianças. Nós tivemos duas alianças durante esse período histórico. Ou seja, os países decidiram meio que se proteger caso ou fosse acontecer um evidente conflito. Ele estava ali batendo na porta, acontece, não acontece, vai acontecer. E os caras não queriam pagar para ver se esse evento iria acontecer ou não. E por isso formaram-se, como já falei, duas alianças. A primeira aliança chama-se Tríplice Entente, ou seja, Tríplice 3, formada pelos países 1. Inglaterra, 2. a França e 3. a Rússia. E do outro lado estava a famosa Tríplice Aliança, a aliança que era representada por 1. Alemanha, 2. a Itália e 3. o famosíssimo Império Austro-Húngaro. Dentro dessa perspectiva, você pode analisar que a Tríplice Aliança, ela começa com AL, aliança AL, portanto me lembra a Alemanha. Então é o bloco da Alemanha, o que te faz entender melhor essa famosa política, tá bem? O quarto ponto interessante seria exatamente aquele famoso pavio. Como ocorreria essa guerra então? Para ocorrer tal conflito, seria necessário que algo de extraordinário acontecesse. Pois é, cara, aconteceu. Lá em 1914, mais especificamente na Sérvia, que é um país que fica ali na Europa, aconteceu que o líder do Império Austro-Húngaro, futuro herdeiro e líder, assim dizendo, o famosíssimo Francisco Ferdinando, foi a uma visita até aquela localidade que estava com nacionalismo a milhões e milhões de fervilhões, assim dizendo. Portanto, naquele período, o Francisco Ferdinando aconteceu que, por ironia do destino, um nacionalista radical, acabou assassinando o príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que estava ligado à famosíssima Tríplice Aliança, como contei para vocês anteriormente. Bom, cara, e aí, se você quer treta, começou a treta a partir daí, Eu estou sentindo uma treta! Os austro-húngaros não concordaram com o que os sérvios fizeram logo depois, não aceitaram nenhum pedido de desculpas e ali começou a disputa. A Sérvia representava os interesses da Tríplice Entente, a Áustria-Hungria representava os interesses da Tríplice Aliança, e aí você sabe o que é que deu? Não sei. Guerra. Guerra mundial. Ou seja, a Primeira Guerra surgiu a partir deste momento histórico, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando, tá bom?
A guerra em si, ela teve as famosas fases da guerra. São duas importantes fases que você vai aprender aí desse lado. A primeira fase a gente chama de guerra de movimento. O nome já é sugestivo, ou seja, os soldados iam de lado a lado, de fronte a fronte, que são os campos de batalha, que a gente fala assim, né, o fronte. E aí eles iam nos trens, enfrentavam longas distâncias, uma missão muito cansativa, mas que naquele momento era a primeira perspectiva de batalha. Todos acreditavam, em síntese, que essa guerra duraria muito pouco tempo. A Alemanha, a famosa Tríplice Aliança, acreditava que essa guerra poderia se arrastar muito pouco tempo. Mas a gente sabe que isso pode ser uma verdade ou somente uma hipótese, talvez, e é exatamente isso que aconteceu. Virou somente uma hipótese, a guerra durou 4 anos, batizando-se assim a segunda fase de guerra de trincheiras, onde que os soldados ficavam entrincheirados, ou seja, dentro de lugares onde que as condições eram péssimas, você esperava o inimigo, que geralmente vinham com os longos ataques, e isso gerava uma tensão infinita, muitas mortes, muitos alimentos estragados, entre outras coisas, já que os buracos que eram feitos não eram dos melhores possíveis, sem contar no geral, as condições de higiene eram péssimas, 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 e não davam condições dos soldados lutarem freneticamente, porque existiam muitos problemas dentro dali, tá bom? Outro fato interessante, que é o ponto que relativo, que seria o ponto de número 6, é exatamente a saída da Rússia em 1917. Se você lembra, a Rússia representava os interesses da Tríplice Entente, ou seja, ela estava ligada a ingleses e franceses. Pois é, cara, em 1917 a Rússia acabou saindo da Tríplice Entente, pois porque lá naquele país estava ocorrendo a Revolução Bolchevique, que daria início à famosa Revolução Russa, fato histórico também importante desse período, mas que, para tapar esse buraco, em aspas, né, chegou os Estados Unidos, que estavam durante esses 3 anos aí meio que em stand-by, meio que parado, e acontece que eles entraram, pois porque ingleses e franceses tinham muitos interesses ligados a eles, questão principalmente econômica. Então os Estados Unidos entraram no conflito e este foi um ponto determinante para o fim da guerra, que só ocorreu, obviamente, em 1918, mas os Estados Unidos veio com gás total, com armamento total, vieram descansados e conseguiram pôr em prática, juntamente dos seus amiguinhos, assim dizendo, os planos que queriam fazer para o fim desta tal guerra. Bom, o 7º ponto seriam as propostas de paz que foram feitas após ali o conflito. Dentre as que mais tomam destaque, fica exatamente aqui colocado em pauta o famosíssimo Tratado de Versalhes, né? Pô, cara, alguém tinha que pagar a guerra, né? Quem vai pagar pelo início disso tudo? Pois é, bens, aconteceu que a Inglaterra e seus aliados, né, fizeram com que o tratado fosse assinado e fizeram com que a Alemanha fosse aquela que, olha, você foi a que fez o conflito, então te vira. E a Alemanha sofreu inúmeras imposições mediante o Tratado de Versalhes, que foi talvez um ponto muito importante aí dentro desse finalzinho da guerra. E foi determinante, porque a Alemanha, até a Segunda Guerra Mundial, estava com os caras engasgados na garganta, né, de tantas coisas que fizeram contra eles. Dentre algumas que a gente já pode apontar é o pagamento de dívida milionária, né? Muito dinheiro a Alemanha teve que pagar, teve que reduzir seu exército, teve que reduzir seus armamentos de guerra, e isso aí complicou muito a vida dos alemães. Bem, galera, e por fim, o último e 8º ponto seria exatamente as consequências, né? Durante esse período, aliás, nesse período pós-guerra, aconteceu o famoso fim dos impérios, inclusive o fim do Império Austro-Húngaro. Os Estados Unidos se tornou uma potência mundial, o capitalismo se tornou, assim,
uma vertente importante no mundo moderno, assim dizendo, contemporâneo. Formou-se a famosa Liga das Nações, que é uma liga que é anterior à formação da famosíssima ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. E, por fim, a Europa, enfim, ela ficou numa crise econômica gravíssima e teve que recuperar tudo isso durante esse novo período do século XX, o que foi determinante para alguns aspectos, né, que determinam com que a Europa precise se reerguer depois de todos esses eventos que ocorreram durante esses 4 anos. Sem contar o saldo máximo, né, grandioso de mortos e feridos e cidades devastadas e tudo mais. A Primeira Grande Guerra serviu de laboratório para inúmeros armamentos e, consequentemente, serviu de laboratório, né, como síntese, revanchismo para a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Bom, galera, espero que tenham gostado. Se vocês curtiram, vão lá, curtem aí, comenta, se inscrevam no canal, compartilha com a galera, tá certo? E vamos junto nessa caminhada de produzir mais vídeos, tá certo? Toda quinta-feira no nosso canal, vídeos novos. Podem conferir. O nosso Instagram é História em 10. Você pode acompanhar lá mais eventos e novidades. E é isso. Obrigado pela atenção mais uma vez. Um grande abraço e até!